Era o amanhecer no sertão nordestino. O sol, ainda tímido no horizonte, tingia o céu com tons de laranja e vermelho, um contraste vibrante com o solo seco e castigado. O capitão Lucas Araújo observava em silêncio, sentado na beira de uma colina, o fuzil encostado ao lado. Ele conhecia bem aquela paisagem, o cenário de muitas das suas missões ao longo dos anos. Mas naquela manhã, algo dentro dele estava diferente. O vento que soprava carregava um peso que ele ainda não conseguia identificar, mas sabia que seu coração estava inquieto. Naquele momento, ele não pensava nos perigos da missão que estava prestes a executar, mas em Ana, a mulher que havia conquistado seu coração. Ela não sabia dos detalhes, mas sentia, como sempre, quando algo mais sério o rondava. Ana era a âncora que o mantinha firme, o sorriso que o acalmava nas noites em que o peso do mundo parecia cair sobre seus ombros. Mas agora, havia uma missão que poderia mudar tudo, uma missão que talvez o levasse para longe dela de uma vez por todas. O rádio ao seu lado chiou, trazendo-o de volta à realidade. Era o chamado do comandante. A voz grave e direta anunciou o que Lucas já esperava. A missão começaria em poucas horas, e não haveria tempo para despedidas. O coração de Lucas acelerou. Pela primeira vez, ele se perguntava se realmente estava preparado para o que viria. Ele sempre havia seguido seu dever sem hesitação, mas agora, com Ana na sua vida, tudo parecia diferente. Ela era a única pessoa capaz de fazê-lo questionar a vida militar que tanto amava. O calor do dia começava a crescer, e a brisa matinal que antes refrescava Lucas agora se tornava uma lembrança distante. Ele voltou para o acampamento temporário do pelotão, onde os outros soldados já estavam se preparando para a missão. O clima era tenso, como sempre antes de uma operação dessa magnitude, mas havia algo nos olhares de seus homens que Lucas reconhecia bem: confiança. Eles confiavam nele, como líder, para guiá-los em segurança, e essa confiança era um fardo que ele carregava com orgulho. Enquanto passava pelo pequeno grupo de barracas, Lucas avistou o cabo Nogueira, seu subordinado mais próximo, segurando o rádio e falando com uma voz firme, mas ansiosa. Nogueira sempre fora o braço direito de Lucas, um homem de confiança que conhecia bem as dificuldades da vida no exército, mas que, assim como ele, tinha alguém esperando por ele em casa. Essa conexão silenciosa entre eles fazia com que Lucas se lembrasse de Ana a cada passo que dava em direção ao perigo. A cada missão, ele sentia o fio invisível que os ligava esticar um pouco mais. Capitão, as ordens chegaram. Nogueira olhou para Lucas, sem pestanejar, e passou o rádio. A missão seria em uma região controlada por forças rebeldes, e a operação envolvia infiltração, resgate, possivelmente, confrontos intensos. Para Lucas, aquilo era parte do trabalho, mas, dessa vez, o risco parecia pessoal demais. Ele pegou o rádio e escutou as instruções. A voz do comandante era calma, fria, como a de quem já estava acostumado a enviar homens para o campo de batalha sem piscar. Missão número 47, ele pensou, recordando o número como um eco distante. Tantas missões cumpridas com precisão militar, mas dessa vez, algo estava diferente. Ele sentia o peso da escolha que, em breve, teria que fazer. Ana ou a pátria? O coração ou a farda? No fundo, ele sabia que não era uma escolha simples. Havia um juramento feito, uma lealdade inquebrantável às suas responsabilidades como soldado. Mas quando Ana surgia em sua mente, com um sorriso sereno que o fazia esquecer dos horrores da guerra, tudo parecia mais confuso. Como ele poderia continuar vivendo sabendo que sua decisão de seguir seu dever poderia afastá-lo dela para sempre? A base estava em movimento, com os soldados verificando armamentos, organizando suprimentos e discutindo a estratégia para a incursão. O som de botas no chão de terra batida, o clangor de metal e o murmúrio das vozes se misturavam ao vento quente do sertão. Lucas observava tudo à distância, tentando se focar na missão,
mas sua mente voltava insistentemente a Ana. Lembrava-se do último abraço, do cheiro suave do seu cabelo e do jeito que ela olhou antes dele partir. Ela sempre sabia, sem que ele dissesse uma palavra, quando algo mais sério estava por vir. "Volta para mim, Lucas", foram as últimas palavras que ela sussurrou antes dele embarcar. Agora, essas palavras ecoavam em sua mente como um apelo silencioso, uma promessa que ele não sabia se seria capaz de cumprir. "Capitão, tudo pronto." Nogueira o tirou de seus devaneios. Lucas assentiu com a cabeça e tentou afastar os pensamentos de Ana. O som metálico de suas mãos ajustando o capacete e o colete balístico o trouxe de volta ao presente. A missão exigia foco, e ele não podia se permitir distrações. Mas como poderia evitar? Sabia que, a cada passo que dava em direção à missão, estava um passo mais longe da mulher que amava. O grupo de soldados estava reunido ao redor de um mapa, estudando as rotas e os pontos de infiltração. Lucas liderou o briefing, apontando as áreas de risco, os possíveis esconderijos dos inimigos e as rotas de evacuação. Ele falava com autoridade, e os homens seguiam suas instruções atentamente. No entanto, mesmo enquanto dava as ordens, sua mente estava dividida. A missão era clara: infiltrar-se na área controlada pelo inimigo, resgatar reféns e garantir a segurança da equipe. Mas, em algum lugar dentro de si, Lucas sentia que havia mais em jogo. Não era apenas mais uma missão para ele. A cada ordem dada, a cada detalhe da operação que ele repassava, a sensação de que algo estava prestes a mudar para sempre o corroía por dentro. Quando o briefing terminou, Nogueira se aproximou de Lucas, uma expressão preocupada no rosto. "Tá tudo bem, capitão?" perguntou, com um tom mais baixo, quase em confidência. Lucas olhou para o horizonte, onde o sol já começava a arder no céu. Ele sabia que, como líder, não poderia mostrar fraqueza, mas, naquele momento, tudo parecia incerto. "Vou ficar", Nogueira respondeu, sem desviar o olhar do horizonte. "Só preciso de 1 minuto." Nogueira assentiu e se afastou, deixando Lucas sozinho por um instante. O soldado respirou fundo, sentindo o peso do uniforme apertar em seu peito. A farda que ele vestia com tanto orgulho agora parecia sufocá-lo. Ele fechou os olhos por um segundo, buscando forças. E, naquele breve momento de silêncio, o rosto de Ana surgiu em sua mente com clareza dolorosa. Sabia que precisava fazer uma escolha em breve. E qualquer que fosse, alguém sairia ferido. O relógio marcava menos de 1 hora para o início da operação. O céu, agora completamente azul e sem nuvens, parecia vasto demais, como se Lucas estivesse diante de uma jornada sem fim. O ambiente ao redor fervilhava de preparativos, mas ele, por dentro, sentia uma estranha calmaria. Uma calmaria que precedia uma tempestade. Ele se afastou do grupo e caminhou até um ponto mais isolado do acampamento, onde o silêncio era maior. Lá, respirou fundo, sentindo o peso do mundo sobre seus ombros. O fuzil pendia pesado ao seu lado, um símbolo do dever que ele sempre cumprirá com honra, mas que agora parecia uma prisão. Seu celular vibrou no bolso. Era uma mensagem de Ana. "Volta pra mim. Estou te esperando." Essas palavras, simples e diretas, o atravessaram como uma lâmina. Ele parou por um instante, olhando fixamente para a tela. A imagem de Ana invadiu seus pensamentos. O sorriso, os olhos que sempre o compreenderam, até quando ele não sabia como expressar o que sentia. Ela o conhecia como ninguém. E, naquele momento, ele sabia que ela estava ciente de que algo importante estava por vir. Ele digitou uma resposta curta, as mãos tremendo levemente. "Eu volto. Prometo." Mas assim que enviou, sentiu a dúvida corroer suas palavras. Poderia mesmo manter essa promessa? A missão era perigosa demais,
e o destino incerto demais. Promessas, como as balas que cortavam o ar em uma batalha, podiam se perder no caos. Quando voltou para o grupo, a feição de Lucas estava inalterada, mas o conflito em seu peito só aumentava. Ele ordenou que todos se preparassem para a movimentação, as instruções fluindo de sua boca com a mesma precisão de sempre. Mas cada palavra parecia mais pesada do que a anterior. O transporte militar estava pronto para partir, e enquanto os soldados embarcavam, Lucas deu um último olhar para o acampamento, como se estivesse se despedindo de algo maior do que o terreno empoeirado. Subiu no veículo, sentando-se na frente, de onde teria uma visão clara da estrada à frente. Porém, não era o caminho físico que o preocupava. O verdadeiro percurso, o mais difícil, era o caminho entre o coração e o dever. O som do motor do transporte militar era ensurdecedor, mas Lucas quase não o ouvia. Sua mente estava em outro lugar, longe das vibrações do veículo e da estrada poeirenta que se estendia à frente. Enquanto o comboio avançava pela trilha sinuosa em direção ao território inimigo, ele se perguntava como seria o mundo se ele não voltasse. Ana ficaria esperando por ele, sem respostas, sem o desfecho que prometera. E o vazio que isso deixava em seu peito era tão grande quanto a distância que os separava agora. Nogueira, sentado ao lado de Lucas, olhou de soslaio para o capitão, percebendo o peso no semblante do comandante. O cabo conhecia Lucas bem o suficiente para saber que, apesar de sua postura inabalável, algo estava profundamente errado. Mas em momentos como aquele, perguntas eram desnecessárias. O silêncio entre os soldados era uma linguagem própria, feita de respeito e cumplicidade. O comboio avançava, e o terreno ficava cada vez mais traiçoeiro. A vegetação seca do sertão parecia engolir a estrada, enquanto as montanhas ao longe se aproximavam lentamente, como gigantes adormecidos. Lucas respirou fundo, tentando afastar as imagens de Ana que surgiam em sua mente a cada curva. Ele precisava estar focado. Qualquer distração poderia custar caro, não apenas para ele, mas para todos os homens sob seu comando. O rádio no veículo chiou, interrompendo seus pensamentos. A voz do comandante soou, grave e sem hesitação. O contato com o inimigo estava próximo. Lucas confirmou a mensagem e passou as instruções para os soldados, o tom firme e seguro. Ele havia treinado para isso a vida inteira, e suas ações agora eram quase automáticas, fruto de anos de experiência no campo de batalha. Mas, ao desligar o rádio, o silêncio voltou a se instalar em sua mente, e as dúvidas começaram a gritar novamente. Ele sabia que, em breve, a escolha entre o dever e o amor seria inevitável. Como poderia ser o soldado que a pátria esperava e, ao mesmo tempo, o homem que Ana precisava? Essas duas identidades, antes tão claras para ele, agora pareciam se chocar como ondas em uma tempestade. O comboio finalmente chegou à base improvisada de observação. Era hora de iniciar os preparativos finais. Lucas saiu do veículo, sentindo o peso da terra seca sob suas botas. Olhou ao redor, observando seus homens se posicionando, cada um cumprindo seu papel com precisão militar. Ele precisava fazer o mesmo, seu dever era claro. Mas a cada passo, o dilema em seu peito crescia. Ele sabia que as próximas horas definiriam o rumo de sua vida. E, com isso, veio a terrível percepção de que talvez não houvesse uma escolha correta. Talvez, no fim das contas, fosse impossível salvar tanto sua missão quanto o amor da sua vida. Os preparativos finais para a missão estavam em andamento, e cada soldado, incluindo Lucas, verificava seus equipamentos com a precisão de quem sabe que um erro pode custar caro. O silêncio que pairava sobre o acampamento era cortado apenas pelo som das armas sendo carregadas e dos rádios emitindo comandos curtos. O ar estava denso, carregado de tensão. Todos sentiam que, nas próximas horas, o destino de muitos seria decidido. Lucas, no entanto,
parecia ainda mais distante. A imagem de Ana continuava a se infiltrar em seus pensamentos, mesmo enquanto ele apertava o cinto do colete tático. Seu coração batia forte, não por medo da missão, medo era algo com o qual ele já havia aprendido a lidar, mas pelo medo de não voltar para casa, para os braços de quem ele amava. Ele sabia que, se falhasse, a culpa não seria apenas por deixar seus homens para trás, mas por não cumprir a promessa que fizera a Ana. Nogueira, ao lado, ajustava o rádio com mãos firmes, mas seus olhos discretamente procuravam os de Lucas. O cabo sabia o que era lutar com algo mais pesado do que uma arma. Também tinha alguém esperando por ele em casa, alguém que o fazia lutar com mais ferocidade a cada missão. Essa era a realidade para muitos deles, lutar pelo país, mas também por aqueles que os esperavam. Capitão, estamos prontos, disse Nogueira, a voz baixa, mas determinada. Lucas olhou para ele por um momento, como se tentasse encontrar nas palavras do cabo a força que ele próprio parecia estar perdendo. Ele assentiu, respirando fundo. Como líder, ele não podia deixar transparecer suas incertezas. Precisava ser o pilar que seus homens confiavam. Mas por dentro, a luta continuava. O sinal verde foi dado, e o grupo avançou com cuidado, adentrando o território hostil. O cenário ao redor era desolador, uma terra seca e inóspita que refletia o estado de espírito de Lucas. Cada passo que ele dava em direção ao objetivo parecia um passo a mais em direção a um ponto sem retorno. A tensão no ar era palpável, e todos os sentidos de Lucas estavam em alerta máximo. As primeiras horas da missão correram sem incidentes. Eles se infiltraram silenciosamente, avançando pelas rotas previamente traçadas. Mas a sensação de que algo estava prestes a acontecer não deixava Lucas em paz. Ele sabia que o perigo estava à espreita, e, pior, sabia que, em breve, teria que enfrentar a escolha que tanto temia. E então, como que respondendo às suas premonições, o primeiro tiro ecoou. O som da bala cortando o ar trouxe Lucas de volta à realidade brutal da guerra. Ele se jogou no chão instintivamente, gritando ordens para os homens se protegerem. O confronto havia começado. Era uma emboscada. Lucas olhou ao redor, observando cada um dos seus homens. Suas expressões eram um reflexo do cansaço e da tensão que aquela missão trazia. Eles confiavam nele para guiá-los de volta com vida, mas o peso dessa responsabilidade se misturava ao turbilhão de pensamentos sobre Ana. A missão não era apenas uma questão de sobrevivência agora. Era sobre o que ele escolheria, seu dever com o país ou o futuro que ele queria construir ao lado da mulher que amava. Precisamos de uma saída segura, mas ainda estamos cercados, Lucas finalmente respondeu a Nogueira, tentando manter a calma enquanto analisava o terreno à frente. O cabo assentiu, confiante na decisão de seu comandante, mas Lucas sabia que o perigo estava apenas começando. O inimigo não recuaria facilmente, e cada minuto perdido poderia significar a diferença entre a vida e a morte. Ele pegou o rádio, tentando mais uma vez contato com a base, mas a estática que ecoou no aparelho trouxe um arrepio pela espinha. Sem tempo para hesitar, ele sinalizou para que seus homens avançassem, em uma tentativa de escapar do cerco. A poeira levantava no ar seco do sertão, obscurecendo a visão, enquanto os tiros continuavam a ricochetear ao redor. O calor escaldante, misturado com a adrenalina da batalha, tornava cada movimento mais pesado, cada decisão mais urgente. Enquanto avançavam pela trilha estreita, Lucas sentiu algo diferente. Não era apenas o calor ou a pressão da missão. Era a sensação de que estava prestes a chegar em um ponto sem volta. A vida que conhecia, as certezas que sempre tivera, tudo parecia à beira de um precipício. Um novo tiro atravessou o ar, passando perto demais. Lucas instintivamente se abaixou, rolando para o lado e sentindo a poeira se espalhar ao seu redor. O som de seus homens gritando ordens e atirando se misturava com um zumbido agudo em seus ouvidos.
Seu corpo se movia automaticamente, como um reflexo treinado, mas sua mente estava longe. Ana. Seu rosto era a única coisa que ele conseguia ver, mesmo em meio à confusão. A promessa que fizera de voltar para ela, de construir uma vida juntos, parecia mais distante a cada passo. Como ele poderia cumprir seu dever como soldado e, ao mesmo tempo, manter sua promessa? De repente, algo mudou. O fogo inimigo começou a se intensificar, e Lucas percebeu que estavam sendo encurralados. Eles não tinham mais para onde recuar. A única opção agora era lutar com tudo o que tinham. Ele olhou para seus homens, seus companheiros de batalha, e depois para o rádio que ainda chiava, sem conexão. A escolha estava se aproximando, e ele sabia que, em breve, teria que tomar uma decisão. E dessa vez, não haveria volta. O barulho dos tiros e a poeira no ar formavam uma cortina sufocante ao redor de Lucas e seus homens. Ele se movia com agilidade entre as rochas, disparando contra os inimigos enquanto tentava manter seus soldados em segurança. Mas, mesmo em meio ao caos da batalha, sua mente vagava para longe, para Ana e para a promessa que fizera. Era uma promessa que, a cada segundo, parecia mais difícil de cumprir. Nogueira estava a alguns metros de distância, trocando tiros com os inimigos, sua expressão concentrada e determinada. Lucas sabia que aquele homem confiava nele de forma absoluta, assim como o resto do pelotão. Eles estavam todos sob sua responsabilidade, e ele não podia falhar. Mas como cumprir seu dever quando seu coração estava em outro lugar? De repente, um som estridente cortou o ar. Uma explosão sacudiu o solo, lançando pedras e poeira para todos os lados. Lucas foi arremessado para trás, sentindo o impacto contra o chão enquanto a onda de calor o envolvia. Sua visão ficou turva por um momento, e o som dos tiros pareceu distante, como se estivesse submerso em um pesadelo. Ele tentou se levantar, mas uma dor aguda atravessou sua perna. Um fragmento de metal havia perfurado sua panturrilha. O sangue escorria lentamente, misturando-se à poeira e à terra ao seu redor. Ele tentou ignorar a dor, concentrando-se em respirar, mas o peso da situação estava se tornando insuportável. Nogueira apareceu correndo em sua direção, a preocupação estampada no rosto. "Capitão!" gritou, ajoelhando-se ao lado de Lucas. "Você está ferido." Lucas olhou para a perna ensanguentada e, por um momento, pensou em Ana novamente. Ela odiaria vê-lo assim. Ela sempre dissera que temia por ele, que odiava o fato de ele colocar sua vida em risco a cada missão. E agora, aqui estava ele, exatamente no lugar onde prometera que voltaria são e salvo. "Estou bem", Lucas disse entre dentes, tentando se levantar com a ajuda de Nogueira. "Temos que continuar." Mas, enquanto tentava colocar o peso na perna ferida, percebeu que suas forças estavam se esgotando. O calor do sol, a dor do ferimento e o conflito interno estavam começando a cobrar seu preço. Ele sabia que não poderia continuar assim por muito tempo. E, no fundo, ele sabia que a escolha estava se aproximando. Os tiros ao redor continuavam, e Lucas podia sentir a proximidade dos inimigos. Eles estavam encurralados, e as chances de sair dali com vida estavam diminuindo rapidamente. Ele olhou para Nogueira, depois para o resto de seus homens, e então, mais uma vez, pensou em Ana. Ela estava em casa, esperando por ele. Esperando pela promessa que ele fizera. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha uma responsabilidade com seus homens, com seu país. O dever que ele sempre colocará acima de tudo estava agora em conflito direto com o amor que ele sentia por Ana. O que ele faria? Abandonaria seus homens para salvar a si mesmo e tentar voltar para ela? Ou seguiria o caminho do dever, mesmo que isso significasse nunca mais vê-la? Era um dilema que nenhum treinamento militar poderia prepará-lo para enfrentar.
Lucas mantinha os olhos fixos no horizonte empoeirado enquanto recarregava sua arma rapidamente. O tiroteio ainda rugia ao redor, mas seu foco estava em garantir que seus homens saíssem dali com vida. O recuo estava sendo mais difícil do que ele previra, e o grupo de inimigos que os cercava parecia implacável. Eles estavam em terreno desvantajoso, e cada segundo contava. Os sons dos gritos e disparos se misturavam com o som do próprio coração de Lucas, batendo acelerado em seu peito. Cada disparo que ele fazia, cada ordem que dava, era um lembrete de que a guerra não esperava por ninguém. Não havia pausa para pensar no que estava por vir, apenas o agora, o momento decisivo que separava a vida da morte. Enquanto o pelotão continuava a recuar, Lucas ficou para trás, oferecendo cobertura. Nogueira e os demais soldados, incluindo os feridos, já estavam mais à frente, movendo-se em direção a um ponto mais seguro. Mas a cada passo que Lucas dava, a imagem de Ana se tornava mais forte em sua mente. Ele pensava no sorriso dela, no som de sua voz, nas promessas que fizera a ela. Era a pessoa que ele mais amava, e agora a possibilidade de nunca mais vê-la parecia mais real do que nunca. Um disparo passou a poucos centímetros de sua cabeça, e Lucas se abaixou rapidamente, rolando para trás de uma rocha. Ele sabia que precisava se mover rápido, mas algo dentro dele o mantinha preso naquele momento. Talvez fosse a adrenalina, ou talvez fosse o medo de que essa missão, essa batalha, fosse seu fim. Capitão! A voz de Nogueira ecoou ao longe, e Lucas viu o cabo acenando para ele. Vamos, temos que sair daqui. Lucas olhou em volta, vendo o caos ao seu redor. O pelotão estava quase fora de alcance dos tiros, mas ele ainda estava no centro do fogo cruzado. Se ele não agisse agora, seria tarde demais. Levantou-se de repente, correndo em zigue-zague para evitar os disparos. O peso de sua arma parecia mais pesado, e o som dos tiros mais distante. Tudo ao seu redor estava em câmera lenta, como se o tempo estivesse esticando seus últimos momentos. Ele conseguiu alcançar Nogueira e o restante dos homens, respirando com dificuldade enquanto se abaixava ao lado de uma formação rochosa que oferecia um pouco mais de cobertura. Seus pulmões queimavam com esforço, mas a batalha ainda não havia terminado. Lucas olhou para o rádio, que agora chiava com estática. Eles estavam prestes a perder contato com a base. Qual o próximo passo, capitão? Perguntou Nogueira, a voz cheia de urgência. Lucas sabia que a decisão que tomasse naquele momento seria crucial. Eles estavam isolados, cercados, e suas opções eram poucas. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que precisava continuar. Precisava voltar para Ana. E essa ideia, essa necessidade de mantê-la segura em seus pensamentos, era o que o impulsionava. Ele fechou os olhos por um segundo, respirando fundo antes de olhar para seus homens. Estava na hora de tomar uma decisão que mudaria tudo. O som dos tiros era ensurdecedor, cada disparo ecoando como um lembrete brutal da realidade que Lucas enfrentava. Ele se movia com precisão, como fora treinado para fazer, ordenando seus homens a se posicionarem em pontos estratégicos. Mas, a cada tiro, a imagem de Ana voltava à sua mente. Ela sempre havia sido sua fortaleza, sua razão para continuar, mas agora, enquanto a batalha se desenrolava, Lucas não podia deixar de questionar se a escolha de seguir o dever o afastaria dela para sempre. O pelotão estava sob fogo pesado, e Lucas sabia que precisaria tomar decisões rápidas. A emboscada havia sido meticulosamente planejada pelos inimigos, e eles estavam em desvantagem numérica. Os tiros vinham de todas as direções, e a poeira levantada pelo chão seco tornava difícil enxergar além de alguns metros. Recuem! Lucas gritou, com a voz firme, apontando para uma área mais protegida ao lado de um afloramento rochoso. Seus homens se moveram rapidamente, buscando cobertura enquanto o tiroteio continuava.
No meio do caos, o rádio de Lucas chiou, trazendo a voz urgente de Nogueira. Capitão, temos feridos. A voz do cabo estava tensa, mas controlada. Lucas sabia que não tinha tempo para hesitar. Seu dever exigia que ele tomasse a liderança e cuidasse dos homens sob seu comando. A vida de cada um deles estava em suas mãos. Mas, ao mesmo tempo, a promessa que fizera a Ana ecoava em sua mente. Como ele poderia voltar para ela, se cada escolha que fazia o levava mais fundo ao perigo? Ele avançou pelo terreno, mantendo-se abaixado, até chegar ao ponto onde Nogueira estava ajudando 2 soldados feridos. A cena era dura, um dos homens tinha um ferimento profundo na perna, e o outro estava com o braço enfaixado, o sangue manchando o tecido improvisado. Precisamos tirá-los daqui, capitão! Nogueira exclamou, o olhar determinado, mas visivelmente preocupado. Lucas olhou ao redor, avaliando rapidamente a situação. O tiroteio continuava, e eles estavam presos em um ponto vulnerável. Mas ele sabia que, se não agissem rápido, os feridos não sobreviveriam. Ele ordenou que Nogueira preparasse uma retirada estratégica, enquanto ele cobria a movimentação dos soldados. Vão! Eu cubro vocês! Gritou Lucas, levantando a arma e disparando contra os inimigos que tentavam se aproximar. O som dos tiros e o cheiro de pólvora se misturavam no ar quente do sertão, e Lucas sentia cada vez mais o peso de sua responsabilidade. Ele estava preso entre a necessidade de proteger seus homens e o desejo desesperado de voltar para Ana, de manter a promessa que fizera a ela. À medida que o pelotão recuava, o coração de Lucas batia mais forte. Ele sabia que estava se aproximando de um ponto sem retorno. A escolha que tanto temia logo estaria diante dele, e, quando chegasse o momento, ele teria que decidir, o dever ou o coração. O som dos tiros e das explosões parecia distante, como se o tempo tivesse desacelerado para Lucas. Ele olhou ao redor, vendo seus homens lutando para se manterem vivos, o suor escorrendo por seus rostos, misturando-se à poeira e ao sangue. Cada um deles confiava em sua liderança, em suas decisões. E, naquele momento, Lucas sabia que não era apenas uma questão de sobrevivência. Era sobre quem ele escolheria ser. Ele tentou se apoiar em Nogueira, mas a dor na perna ferida o fez vacilar. Mesmo assim, não podia parar. Havia muito em jogo. O rádio chiava em seu ouvido, mas a estática era um lembrete cruel de que estavam isolados, sozinhos naquela emboscada. Cada passo que dava para escapar do cerco parecia mais pesado, e cada pensamento sobre Ana o puxava de volta para a promessa que fizera. Capitão, temos que seguir em frente! Gritou Nogueira, tentando guiá-lo por entre as rochas enquanto as balas zumbiam ao redor. Lucas assentiu com dificuldade, tentando manter o foco. A luta por sobrevivência agora se misturava com a luta interna que o consumia. Ele sentia o peso da responsabilidade como nunca antes, e o conflito entre o soldado e o homem apaixonado se tornava insuportável. De repente, uma nova explosão ecoou à distância, e Lucas viu, em câmera lenta, um de seus soldados cair ao chão. O grito abafado do homem atingiu Lucas como um golpe no peito. Era uma vida sob sua responsabilidade, uma vida que ele jurara proteger. Mas, ao mesmo tempo, Ana esperava por ele, longe daquele inferno. Ele sentiu o desespero tomar conta de si por um instante. As escolhas que fizera até ali o trouxeram a esse momento. Ele era o capitão, o líder que todos esperavam que os salvasse. Mas, no fundo, o dilema entre voltar para Ana ou continuar com a missão o estava dilacerando. Nogueira gritou novamente, dessa vez mais próximo, quase implorando para que Lucas continuasse se movendo. Vamos, capitão! Não podemos parar agora! Lucas sabia que Nogueira estava certo, mas cada passo parecia um julgamento. Ele sentia o peso das promessas que fizera, tanto a Ana quanto aos seus homens.
Uma escolha precisava ser feita, e ele estava sendo empurrado para um limite que nunca imaginou alcançar. Foi então que, no meio do caos, uma decisão começou a se formar em sua mente. Ele olhou para a nogueira, depois para o horizonte distante, onde o sol começava a descer lentamente. A missão, o amor, o dever, tudo se misturava em uma onda de emoções que o sufocava. E, naquele momento, ele sabia o que precisava fazer. Respirou fundo, ignorando a dor em sua perna e o tumulto ao seu redor. Sabia que qualquer que fosse sua escolha, ela teria consequências que ele teria que carregar para o resto de sua vida. Ele olhou uma última vez para seus homens, para a luta que ainda estava em curso, e então pensou em Ana. Não havia mais volta. A decisão havia sido tomada, e agora tudo mudaria. A decisão que Lucas tomara ecoava em seu peito, uma mistura de alívio e culpa que ele não sabia como lidar. O peso de suas escolhas sempre fora parte de sua vida como soldado, mas nunca como agora. Cada passo que dava em direção ao desconhecido parecia mais pesado do que o anterior, e a dor em sua perna era um lembrete cruel de que a guerra não dava trégua para quem carregava dúvidas no coração. Capitão! Nogueira gritou mais uma vez, estendendo a mão para puxá-lo de volta à realidade. Lucas olhou para ele, vendo a determinação no rosto do cabo. Os homens estavam se movendo, mas a batalha ainda não havia acabado. O inimigo continuava a avançar, e o cerco estava cada vez mais fechado. Mas Lucas sabia que o tempo estava se esgotando. Não era só a missão que estava em risco. Era sua vida, e o futuro que ele havia imaginado ao lado de Ana. Com a mandíbula travada, ele se forçou a tomar a frente mais uma vez, guiando os homens para a última linha de defesa. Não havia espaço para erros agora. O cenário ao redor era devastador, fumaça subia ao céu, misturando-se com o cheiro de pólvora e suor, enquanto o som dos tiros ecoava como trovões no horizonte. Mas, dentro de si, Lucas já havia tomado sua decisão. Ele sabia que, para salvar seus homens e, ao mesmo tempo, manter a promessa que fizera a Ana, precisaria de algo mais do que força física. Precisaria de coragem. A verdadeira coragem não era apenas enfrentar o perigo no campo de batalha, mas também enfrentar o que vinha depois, as consequências. "Vamos manter essa linha!" gritou Lucas, erguendo sua arma e abrindo fogo contra os inimigos. "Ninguém fica para trás." Os soldados ao seu redor responderam com gritos de guerra, movidos pela liderança implacável de seu capitão. Mas, por dentro, Lucas sabia que, depois daquele dia, nada seria igual. Ele lutava tanto por eles quanto por si mesmo. O som dos tiros, o calor escaldante, a dor lancinante na perna, tudo era um teste. Não apenas de sua habilidade como soldado, mas de sua determinação como homem. O combate continuou feroz por mais alguns minutos, que pareceram horas. A adrenalina mantinha Lucas em pé, mesmo quando seu corpo pedia descanso. Ele sabia que, se parasse, seria o fim, não apenas para ele, mas para todos os seus homens. A escolha que fizera havia colocado tudo em risco, e agora ele precisava enfrentar as consequências. Finalmente, o fogo inimigo começou a diminuir. Os inimigos recuavam, e o silêncio que seguiu foi como um golpe no estômago. Lucas caiu de joelhos, respirando com dificuldade, enquanto seus homens ao redor começavam a perceber que a batalha havia terminado. Mas, para Lucas, a verdadeira batalha estava apenas começando. Ele olhou para o céu escurecendo, onde as estrelas começavam a surgir. A promessa que fizera a Ana ainda ecoava em sua mente, e ele sabia que o caminho de volta seria longo e cheio de incertezas. Mas, de uma coisa ele estava certo, ele a encontraria novamente, custasse o que custasse. A noite caiu sobre o sertão, e o ar seco trouxe consigo um silêncio inquietante. O campo de batalha, que há poucas horas ecoava com o som de tiros e explosões,
agora estava envolto em uma quietude que parecia quase surreal. Lucas estava sentado à beira de uma fogueira improvisada, sua perna enfaixada, o sangue seco manchando o uniforme. Ao seu redor, os homens estavam reunidos, alguns cuidando dos feridos, outros em silêncio, refletindo sobre o que haviam acabado de enfrentar. Mas para Lucas, a batalha ainda não havia terminado. A dor em sua perna era uma lembrança constante do que ele havia arriscado, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Ele sabia que havia feito o que era necessário para salvar seus homens, mas ao mesmo tempo, a imagem de Ana continuava a pairar em sua mente. Como ele poderia voltar para ela, sabendo que sua decisão de continuar com a missão havia quase custado sua vida? Nogueira se aproximou, sentando-se ao lado de Lucas. O cabo olhou para o capitão com respeito, mas também com uma preocupação que não conseguia esconder. Você precisa descansar, capitão, disse Nogueira, quebrando o silêncio. Lucas assentiu, mas as palavras de Nogueira pareciam distantes. Sua mente estava longe dali, em um lugar onde os sons da guerra não podiam ser ouvidos. Ele pensava em Ana, em como ela reagiria ao vê-lo novamente, ferido e marcado pelo que havia acontecido. Pensava na promessa que fizera e em como seria difícil cumprir cada palavra dita. Eu sei, respondeu Lucas, com a voz baixa. Mas tem coisas que nem o descanso pode consertar. Nogueira olhou de lado, sem insistir. Ele sabia que havia algo mais profundo em jogo do que o cansaço físico. O capitão carregava um peso emocional que não poderia ser aliviado com algumas horas de sono. As cicatrizes invisíveis, aquelas que não sangram mas permanecem gravadas na alma, eram as mais difíceis de curar. Vamos sair daqui amanhã, logo cedo, continuou Nogueira, mudando de assunto. A base enviou reforços, e podemos seguir com segurança. Mas você precisa estar em condições de caminhar. Lucas deu um meio sorriso, sentindo a ironia naquilo. O corpo podia até se recuperar, mas o que ele carregava por dentro continuaria com ele por muito tempo. Talvez para sempre. Eu estarei pronto, respondeu ele, desviando o olhar para as estrelas que brilhavam no céu escuro. Eu sempre estou. Mas, enquanto dizia essas palavras, sabia que algo dentro dele havia mudado para sempre. A farda que vestia com orgulho, o dever que sempre colocará acima de tudo, agora estavam em conflito com o homem que ele se tornará. E, acima de tudo, com o amor que ele sentia por Ana. A madrugada avançava lentamente, e o cansaço começava a pesar sobre os ombros de Lucas. A batalha havia terminado, mas a luta dentro dele estava longe de acabar. O som das chamas estalando ao seu lado parecia amplificar o silêncio ao redor, e cada fagulha que subia ao céu noturno fazia pensar nas promessas que fizera Ana. Ele se perguntava se as cicatrizes que carregava agora, tanto as visíveis quanto as invisíveis, poderiam mudar o que sentiam um pelo outro. Ele estendeu a mão, tocando a medalha de identificação pendurada em seu pescoço, sentindo o metal frio contra sua pele. Era um símbolo de quem ele era, do soldado que sempre fora. Mas agora, a mesma farda que ele vestia com orgulho parecia uma barreira entre ele e o homem que Ana conhecia. Ele se perguntava se seria possível conciliar os dois. Capitão, você já pensou em largar tudo isso? A pergunta de Nogueira quebrou o silêncio, ecoando no meio da noite. Lucas virou a cabeça, surpreso com a franqueza do cabo. Era uma pergunta que ele nunca se permitirá fazer em voz alta, mas que sempre esteve ali, no fundo de sua mente. Ele se perguntou se teria coragem de abandonar a vida que conhecia para seguir outro caminho, talvez um caminho ao lado de Ana, longe do conflito, longe do dever. Mais do que você imagina, respondeu Lucas, com um sorriso amargo. Mas, no fim, sempre volto para o mesmo lugar. O mesmo lugar. O campo de batalha. O som dos tiros, o cheiro de pólvora, a adrenalina correndo em suas veias. Era ali que ele se sentia útil, onde sabia que fazia a diferença.
Mas, ao mesmo tempo, era onde ele se sentia mais distante de Ana, de tudo o que ela representava. O amor que ele sentia por ela era profundo, mas o dever que ele tinha pelo país também o era. E você? Lucas perguntou, devolvendo a pergunta a Nogueira. O cabo deu de ombros, mexendo nas brasas com o galho. Às vezes penso em largar, respondeu ele, com um suspiro. Mas quem seríamos nós sem isso, capitão? Esse uniforme é o que nos define. Não sei se conseguiria ser outra pessoa. Lucas assentiu, compreendendo exatamente o que Nogueira queria dizer. O uniforme que vestiam era mais do que uma farda. Era uma identidade. Mas, ao mesmo tempo, essa identidade também podia ser uma prisão, mantendo-os presos a um ciclo de dever e sacrifício que nunca parecia ter fim. Enquanto a noite se tornava cada vez mais silenciosa, Lucas sabia que sua luta não era apenas contra o inimigo no campo de batalha. Era uma luta dentro de si mesmo, entre o soldado que ele sempre foi e o homem que queria ser ao lado de Ana. E, em algum lugar entre esses dois, ele precisava encontrar um equilíbrio. As primeiras luzes da manhã começavam a surgir no horizonte, tingindo o céu com tons suaves de rosa e laranja. O amanhecer trazia uma sensação de renovação para muitos, mas para Lucas, era apenas mais um lembrete de que o tempo estava passando, e que, em breve, ele teria que enfrentar as consequências de suas escolhas. A batalha havia terminado, mas a guerra dentro dele continuava. Os homens começavam a se preparar para deixar o acampamento. O silêncio da noite anterior havia dado lugar ao som de botas sobre a terra e ao murmúrio baixo das conversas. Nogueira estava de pé, verificando os equipamentos com a precisão de sempre, mas Lucas sabia que ele também estava pensando nas palavras trocadas durante a noite. Lucas se levantou com dificuldade, sentindo a perna ferida protestar com cada movimento. O curativo improvisado estava manchado de sangue seco, e a dor, embora suportável, era um lembrete constante do que ele havia enfrentado. Mas a dor física era pequena comparada ao peso emocional que ele carregava. Enquanto o grupo de soldados começava a desmontar o acampamento, Lucas pegou seu rádio e tentou, mais uma vez, estabelecer contato com a base. O chiado da estática encheu o ar, mas dessa vez, a voz clara de um oficial do outro lado da linha finalmente o alcançou. Capitão Araújo, aqui é a base. Recebemos seu sinal. Qual a situação? Lucas respirou fundo antes de responder. A missão estava concluída, e eles estavam prontos para voltar. Mas ele sabia que, ao retornar, não seria o mesmo homem que havia partido. Missão cumprida, respondeu ele, com a voz firme. Estamos voltando. Desligou o rádio e olhou para o horizonte mais uma vez. O sol nascia lentamente, iluminando o caminho de volta. Mas, enquanto todos se preparavam para o retorno à base, Lucas sentia que sua verdadeira jornada estava apenas começando. A viagem de volta seria longa, e o reencontro com Ana traria à tona todas as questões que ele vinha tentando evitar. Será que ela o reconheceria? Será que ele, com todas as cicatrizes, invisíveis, ainda seria o homem que ela esperava? Ou será que a guerra havia mudado não apenas sua aparência, mas também seu coração? Ele sabia que essas perguntas só seriam respondidas quando finalmente a encarasse. E essa ideia, mais do que qualquer batalha, era o que realmente o assustava. Enquanto os homens se moviam, Lucas pegou sua mochila e ajustou-a em seus ombros, ignorando a dor latejante na perna. Nogueira se aproximou, pronto para marchar ao lado de seu capitão. Vamos voltar para casa, disse Nogueira, com um meio sorriso. Lucas assentiu, mas o sorriso não chegou a seus lábios. Ele sabia que a volta para casa não seria tão simples. Ao contrário dos homens ao seu redor, ele não estava apenas voltando para uma casa física. Ele estava voltando para uma vida, para uma promessa. E, naquele momento,
a incerteza sobre o que o aguardava o deixava inquieto. A jornada de volta começava, e, com ela, a luta mais difícil de todas, a de encarar a verdade sobre quem ele se tornará. O comboio militar avançava lentamente pelas estradas de terra, o som constante do motor preenchendo o silêncio entre os homens. Lucas estava sentado na parte de trás do veículo, olhando para a paisagem que passava rapidamente ao seu redor. O sertão nordestino, com sua vastidão seca e solitária, parecia refletir o estado de espírito dele. Apesar da vitória no campo de batalha, a sensação de estar perdido ainda o acompanhava. Os outros soldados conversavam em voz baixa, trocando histórias e risadas tensas, aliviados por terem sobrevivido a mais uma missão. Para eles, a volta para casa representava o fim de um ciclo, um momento de descanso antes da próxima batalha. Mas para Lucas, a volta para casa era o início de algo muito mais difícil. Ele sabia que o que o aguardava em casa era algo para o qual ele não tinha treinamento. A estrada sinuosa parecia se estender para sempre, e cada quilômetro percorrido trazia Lucas mais perto de Ana. Ele imaginava como seria vê-la de novo. Será que ela perceberia a mudança nele, a distância que ele sentia crescer entre o homem que partiu e o homem que estava voltando? Ou será que ela o abraçaria da mesma forma de sempre, sem perceber as cicatrizes que ele carregava? A lembrança do último abraço que haviam compartilhado antes de sua partida ainda estava fresca em sua mente. Ana sempre o segurava firme, como se soubesse que cada missão poderia ser a última. "Volta para mim", ela dissera na última vez. E Lucas havia prometido que voltaria. Mas agora, ele se perguntava se aquela promessa poderia ser cumprida da maneira que ela esperava. "Capitão, está pensativo?" Nogueira perguntou, sentando-se ao lado dele, sua expressão curiosa. Lucas saiu de seus pensamentos e olhou para o cabo. Havia uma amizade silenciosa entre eles, construída através de batalhas e sacrifícios compartilhados. Nogueira sabia quando era hora de fazer perguntas e quando era hora de apenas estar presente. "Apenas pensando no que me espera", respondeu Lucas, com um suspiro. Nogueira assentiu, compreendendo. Ele também tinha alguém esperando por ele em casa, mas Lucas sabia que seu próprio fardo era diferente. A profundidade de sua conexão com Ana, o peso da promessa que ele fizera, e as mudanças que ele sentia dentro de si, eram desafios que ele não sabia como enfrentar. "Vai ser difícil voltar e fingir que nada mudou", continuou Lucas, mais para si mesmo do que para Nogueira. "Ninguém espera que você finja, capitão", disse Nogueira, com uma sinceridade que o pegou de surpresa. "Todos nós mudamos. O importante é como lidamos com essas mudanças." Lucas ficou em silêncio, refletindo sobre aquelas palavras. Ele sabia que Nogueira tinha razão. Fingir que nada havia mudado seria impossível. Ele não era mais o mesmo homem que partiu. Mas a pergunta que o atormentava era: quem ele havia se tornado? O comboio continuava sua jornada, avançando cada vez mais para o norte, para a cidade onde Ana o aguardava. A cada quilômetro, o peso em seu peito aumentava. Ele queria voltar para ela, queria segurar suas mãos e prometer que tudo ficaria bem. Mas, ao mesmo tempo, sabia que o reencontro seria apenas o início de uma nova batalha, uma batalha interna, entre o homem que ele havia se tornado e o amor que sempre carregou por ela. O comboio finalmente cruzou as fronteiras da cidade, e o som dos pneus sobre o asfalto trouxe Lucas de volta à realidade. As ruas, que ele conhecia tão bem, pareciam diferentes agora. Talvez fosse o tempo que ele passou longe, ou talvez fosse a maneira como a guerra havia mudado sua percepção do mundo. Cada prédio, cada esquina parecia carregado de uma história que ele havia deixado para trás. As casas simples, as árvores que balançavam suavemente com a brisa, tudo parecia pacífico demais comparado ao caos que ele enfrentará nas últimas semanas. E, ainda assim, aquele cenário de normalidade só fazia com que ele se sentisse mais deslocado.
Lucas sabia que voltar para casa não seria apenas uma questão de entrar pela porta e fingir que tudo estava como antes. O veículo parou em frente ao quartel, e os homens começaram a descer, agradecendo por finalmente estarem de volta. Lucas olhou ao redor, observando os rostos cansados, mas aliviados, de seus companheiros. Todos estavam prontos para retornar às suas vidas, para reencontrar suas famílias, mas Lucas sentia o peso da incerteza crescendo a cada minuto. Ele sabia que Ana estava esperando por ele. Ela sempre fazia isso. Sempre o esperava, fosse com uma mensagem ou com um olhar de preocupação quando ele chegava. Mas agora, o medo de decepcioná-la era tão real quanto a dor em sua perna ferida. Ele sabia que não podia fugir desse encontro, mas também não sabia como enfrentá-lo. "Capitão, eu vou indo", disse Nogueira, acenando enquanto pegava sua mochila. "Nos vemos em breve, e boa sorte." Lucas deu um breve aceno, reconhecendo a amizade silenciosa que os unia. Ele observou Nogueira se afastar, até desaparecer na rua. Agora, era sua vez. Respirou fundo e começou a caminhar, sentindo cada passo como se estivesse se aproximando de um momento definitivo. O caminho até a casa de Ana não era longo, mas para Lucas, parecia interminável. Cada rua que ele cruzava, cada pessoa que ele via, fazia o peso em seu peito aumentar. Ele sabia que precisava voltar, encarar a verdade, mas as perguntas continuavam martelando em sua mente: seria ele o homem que Ana esperava? Ou a guerra o havia mudado tanto que aquele homem não existia mais? Quando finalmente chegou à rua de Ana, parou por um momento, olhando para a casa à distância. As luzes estavam acesas, e ele podia ver sua silhueta na janela, olhando para fora, como se soubesse que ele estava chegando. O coração de Lucas acelerou. Ali estava ela, a mulher por quem ele havia lutado tanto para voltar, a razão de todas as suas promessas. Mas será que ele seria capaz de manter essa promessa? Ele caminhou os últimos metros com o coração na garganta, sentindo o peso de cada decisão que havia tomado nos últimos meses. Quando chegou à porta, hesitou por um momento, a mão pairando sobre a maçaneta. Sabia que, ao entrar, nada seria como antes. As cicatrizes invisíveis que ele carregava seriam expostas, e ele teria que encarar o homem que havia se tornado. Respirou fundo e, com um movimento lento, abriu a porta. Lucas entrou na casa com passos lentos, o ambiente familiar parecendo ao mesmo tempo acolhedor e estranho. O cheiro de café fresco e o som suave de música no fundo enchiam o ar, como se nada tivesse mudado. Mas dentro dele, tudo estava diferente. Ele parou na entrada por um momento, seus olhos varrendo o cômodo, até que os encontrou, os olhos de Ana. Ela estava parada no meio da sala, olhando para ele com uma mistura de alívio e apreensão. Seu rosto, sempre tão sereno, agora parecia refletir o peso dos dias de espera. Havia amor ali, sem dúvida. Mas também havia a pergunta não dita, a mesma que Lucas temia: quem era o homem que havia retornado para ela? Ana deu um passo à frente, e por um momento, Lucas viu nos olhos dela o reflexo de tudo o que ele sentia. Ela se aproximou lentamente, sem palavras, como se precisasse confirmar que ele estava mesmo ali. Seus braços o envolveram em um abraço apertado, e por alguns segundos, Lucas sentiu que o tempo havia parado. O calor de seu corpo contra o dele era o que ele havia imaginado em todos os dias de batalha, a âncora que o mantinha focado em sobreviver. Mas agora que estava de volta, a realidade do reencontro era mais complicada do que ele esperava. "Você voltou", sussurrou Ana, sua voz embargada. "Eu prometi que voltaria", Lucas respondeu, segurando-a firme contra si. Mas enquanto as palavras saíam de sua boca, ele sabia que não era tão simples assim. Ele havia voltado, sim, mas o homem que ela estava abraçando não era o mesmo que partiu. Ana, contudo, parecia não se importar. Pelo menos naquele momento, tudo o que ela queria era ter Lucas ali, seguro,
vivo. Eles ficaram assim por um tempo, em um silêncio que dizia mais do que qualquer conversa poderia. Mas quando Ana finalmente se afastou e olhou para ele, algo no olhar dela mudou. Ela examinou seu rosto, seus olhos, como se tentasse entender as mudanças sutis que a guerra havia deixado nele. Lucas sentiu o coração apertar, sabendo que ela logo perceberia que as cicatrizes que ele carregava iam além das feridas físicas. "Está tudo bem?" Ana perguntou, a voz suave, mas carregada de preocupação. Lucas queria responder, queria dizer que sim, que estava tudo bem. Mas ele não conseguia. As palavras pareciam presas em sua garganta. Ele havia treinado para ser forte, para liderar, para lutar. Mas ali, diante de Ana, ele não sabia como lidar com o que sentia. "Eu estou", começou ele, mas a frase ficou no ar, incompleta. Ana franziu o senho, dando mais um passo em sua direção, as mãos pousando suavemente em seus ombros. "Lucas, o que aconteceu?" Ela perguntou, agora olhando diretamente em seus olhos, como se estivesse tentando alcançar a verdade que ele escondia. Ele fechou os olhos por um momento, tentando encontrar as palavras certas. Como explicar o que acontecerá? Como descrever a guerra, as batalhas, a dor, e o que ele havia se tornado? E, mais importante, como explicar o dilema que ele carregava desde que pisara naquele campo de batalha pela última vez? "Eu voltei, mas", ele finalmente disse, sua voz baixa. "Algo dentro de mim mudou, Ana. Não sei se sou o mesmo." Ela o encarou por um momento, absorvendo suas palavras. Havia um entendimento silencioso nos olhos dela, uma aceitação de que o homem que ela tanto amava havia passado por algo que ela talvez nunca pudesse compreender totalmente. "Não importa", respondeu Ana, com uma firmeza que surpreendeu Lucas. "Você voltou para mim. É isso que importa." Mas, mesmo enquanto ela dizia isso, Lucas sabia que o caminho à frente seria complicado. As cicatrizes invisíveis estavam lá, e ele teria que enfrentá-las, junto com Ana, a cada passo do caminho. Aquela noite, Lucas não conseguiu dormir. Embora estivesse fisicamente de volta em casa, sua mente ainda estava longe, presa às imagens da batalha, às explosões, aos rostos dos homens que ele liderara. A cama em que ele e Ana compartilhavam parecia estranha agora, como se pertencesse a uma vida que ele mal conseguia reconhecer. Ele ficou deitado por horas, os olhos fixos no teto, ouvindo a respiração tranquila de Ana ao seu lado. Ela dormia profundamente, mas Lucas sabia que o silêncio da noite escondia o peso de tudo o que ainda precisava ser dito. Enquanto a escuridão envolvia o quarto, Lucas sentiu o coração apertar. Ele queria falar com Ana, queria contar a ela sobre os horrores que havia visto, sobre as escolhas difíceis que havia feito. Mas como? Como explicar algo tão indescritível? Ele temia que, ao abrir a boca, as palavras não fizessem justiça à profundidade da dor que carregava. Na madrugada, ele se levantou da cama, tentando não acordar Ana, e caminhou até a sala. O som suave dos seus pés descalços no chão de madeira parecia ecoar em seus ouvidos. A sala estava silenciosa, exceto pelo leve tic-tac do relógio na parede. Ele se sentou no sofá, as mãos passando pelo rosto, sentindo o peso de tudo o que tinha guardado por tanto tempo. Sua mente vagava, lembrando-se dos momentos de tensão no campo de batalha, dos rostos dos homens feridos e das ordens que precisou dar, sabendo que algumas delas poderiam significar a morte de seus próprios soldados. Mas, acima de tudo, ele se lembrava de Ana. Durante todos aqueles momentos, seu pensamento sempre voltava para ela, para a promessa que havia feito de retornar. E agora que estava ali, finalmente de volta, sentia-se mais perdido do que nunca. O som de passos suaves o tirou de seus pensamentos. Ana estava na porta da sala, a expressão sonolenta, mas preocupada.
Ela o observou por um momento antes de se aproximar e sentar ao lado dele no sofá. Por um tempo, eles ficaram em silêncio, apenas compartilhando a presença um do outro. Não consegue dormir? Ana perguntou, quebrando o silêncio com sua voz suave. Lucas balançou a cabeça lentamente. Não sabia como responder. A sensação de desconexão entre eles o incomodava, mas ele não sabia como resolver isso. Como explicar o que sentia, sem feri-la? Não é fácil voltar para casa depois de tudo, ele finalmente murmurou, evitando o olhar dela. Ana pegou sua mão, apertando-a levemente. Era um gesto simples, mas naquele momento, foi tudo o que Lucas precisava. O toque dela o ancorava à realidade, lembrando de que, apesar de todas as mudanças dentro de si, ela ainda estava ali. Mas ele sabia que esse gesto de conforto não seria o suficiente para apagar o que sentia por dentro. Eu sei que você passou por muita coisa, Lucas, Ana disse, com a voz firme, mas gentil. Eu posso não entender tudo, mas estou aqui. Eu quero estar aqui para você. As palavras dela o tocaram de uma maneira que ele não esperava. A sinceridade nos olhos de Ana o fez perceber o quanto ele estava tentando carregar sozinho. Ele sabia que a guerra havia mudado muitas coisas, mas não queria que mudasse a conexão que tinha com ela. E, naquele momento, percebeu que talvez fosse isso que mais o amedrontava, a possibilidade de perder o que eles tinham. Eu não sei como voltar a ser quem eu era, ele admitiu, sua voz quebrando ligeiramente. Às vezes, parece que tudo o que fiz, tudo o que vi, ficou preso aqui dentro. E eu não sei como deixar isso ir. Ana olhou com ternura, os olhos cheios de compreensão. Ela sabia que não havia uma solução fácil para o que ele estava enfrentando, mas sua presença ao lado dele era uma promessa de que não enfrentaria isso sozinho. Não precisa deixar tudo ir de uma vez, Nana respondeu, suavemente. Vamos fazer isso juntos. Um passo de cada vez. Lucas a puxou para mais perto, envolvendo-a em seus braços. Naquele momento, ele sentiu uma pequena faísca de esperança. Talvez a cura não viesse rapidamente, mas saber que não estava sozinho fazia toda a diferença. Ele sabia que o caminho à frente seria longo, mas com Ana ao seu lado, sentia que talvez pudesse encontrar uma maneira de equilibrar as cicatrizes que carregava com o amor que ainda havia entre eles. Os dias que se seguiram ao retorno de Lucas foram uma mistura de alívio e desconforto. Estar de volta ao lar deveria ser um momento de descanso, mas ele se sentia inquieto, como se algo dentro de si ainda estivesse travado no campo de batalha. Ele tentava seguir a rotina diária, mas o peso do que viverá permanecia com ele, e, embora estivesse ao lado de Ana, havia momentos em que se sentia distante, preso em seus próprios pensamentos. Ana, por outro lado, fazia de tudo para manter o ambiente acolhedor e leve. Ela o observava com cuidado, percebendo as mudanças sutis no comportamento de Lucas. Sabia que ele estava lutando internamente, mas também sabia que não podia forçá-lo a se abrir completamente. A única coisa que podia fazer era estar presente, oferecer seu apoio e mostrar que estava ali, pronta para ajudá-lo a carregar o peso que ele trazia consigo. Certa manhã, enquanto tomavam café na pequena mesa da cozinha, Ana observava Lucas com atenção. Ele estava quieto, os olhos fixos na janela, observando o movimento das árvores lá fora. As xícaras de café esfriavam lentamente, e o silêncio entre eles parecia um reflexo da distância que ainda existia, mesmo estando tão próximos. Lucas, Ana disse suavemente, quebrando o silêncio. Ele voltou sua atenção para ela, piscando como se estivesse saindo de um transe. Por um momento, o olhar distante que ele carregava se dissolveu, e ele a encarou com a expressão de alguém que queria dizer muito, mas não sabia por onde começar. Eu sei que não tem sido fácil para você, continuou ela, sua voz cheia de paciência. E sei que talvez você sinta que precisa lidar com isso sozinho, mas você não precisa.
Estamos nisso juntos. Lucas respirou fundo, desviando o olhar por um momento. Ele sabia que Ana estava certa, mas admitir o que sentia, compartilhar suas dores e medos, era um desafio maior do que ele estava preparado para enfrentar. Ele havia sido treinado para ser forte, para proteger os outros, mas agora, diante dela, sentia-se vulnerável de uma maneira que nunca havia experimentado antes. Eu tenho medo, ele admitiu, as palavras saindo de forma lenta, quase como se não quisesse dizê-las em voz alta. Medo de que, se eu te contar tudo, você não me reconheça mais. Que o que eu me tornei seja muito diferente do que você imaginava. Ana se aproximou, estendendo a mão para segurar a dele. O toque era suave, mas firme, como uma âncora que o puxava de volta à realidade. Seus olhos encontraram os de Lucas, e, naquele momento, ela falou com uma sinceridade que ele não esperava. Eu sei que a guerra te mudou, Lucas. Eu sei que você passou por coisas que eu jamais vou entender completamente. Mas o que eu vejo em você ainda é o homem que eu amo. E, se precisar, vou aprender a amar quem você se tornou também. Essas palavras atingiram Lucas de uma forma que ele não esperava. Ele sempre soube que Ana era forte, mas ouvir aquelas palavras, saber que ela estava disposta a encarar essa jornada ao seu lado, deu a ele uma sensação de esperança que ele não sentia há muito tempo. Talvez ele nunca fosse o mesmo homem de antes, mas, com ela ao seu lado, havia a possibilidade de encontrar uma nova versão de si mesmo. Ele apertou a mão dela em resposta, sentindo o conforto daquele simples gesto. Não seria fácil, e ele sabia que ainda havia muito a processar, mas, pela primeira vez desde que havia retornado, Lucas se permitiu acreditar que poderia haver um futuro, onde ele e Ana pudessem reconstruir algo juntos, apesar das cicatrizes invisíveis que ele carregava. Obrigado, murmurou ele, sua voz carregada de emoção. Ana sorriu suavemente, os olhos brilhando de compreensão e amor. Sempre, ela respondeu. Os dias passaram lentamente, mas, aos poucos, Lucas e Ana começaram a encontrar um novo ritmo. A casa que uma vez fora um refúgio para os dois, agora parecia um campo de batalha silencioso onde cada emoção, cada conversa, era uma tentativa de reconstruir o que havia sido abalado. Mas com paciência e amor, eles começaram a criar pontes entre as partes de si mesmos que haviam se perdido. Lucas ainda carregava o peso das noites sem sono, os pesadelos que o faziam acordar sobressaltado, suado e com a respiração acelerada. Ele evitava falar sobre eles, mas Ana sempre sabia. Ela o encontrava na sala, sentado no sofá com os olhos perdidos no vazio, e se aproximava sem fazer perguntas, sentando-se ao seu lado, oferecendo sua presença silenciosa. Foi em uma dessas noites que algo mudou. Lucas estava na sala, observando a escuridão pela janela, quando sentiu o peso do que ele havia estado evitando por tanto tempo. Ana entrou, como sempre, mas dessa vez, ele não ficou em silêncio. Ele falou. Às vezes, eu sinto que nunca deixei o campo de batalha, disse Lucas, com a voz quebrada pelo cansaço. Eu estou aqui, mas, ao mesmo tempo, ainda estou lá. E não sei como voltar. Ana se aproximou, sentando-se ao lado dele, e colocou a mão sobre a dele, sentindo a tensão em seu corpo. Eu vejo isso em você, respondeu ela, suavemente. Mas o fato de você estar tentando voltar, e isso já significa muito. Lucas virou o rosto para ela, os olhos cansados, mas gratos. Pela primeira vez, ele sentia que estava começando a enfrentar os demônios internos que o assombravam desde o seu retorno. E sabia que não estava sozinho. Eu acho que nunca vou ser o mesmo, ele murmurou. A guerra mudou muitas coisas dentro de mim. Mas eu não quero perder o que nós temos. Eu não quero que isso nos afaste. Ana sorriu, um sorriso suave e cheio de amor. Não vai, garantiu ela. Estamos lidando com isso juntos.
Eu não espero que você volte a ser o mesmo de antes. Eu só quero que você seja quem você é agora, e que possamos descobrir esse novo nós juntos. Essas palavras, embora simples, fizeram com que Lucas sentisse algo que não experimentava há semanas: alívio. Pela primeira vez, ele percebeu que não precisava ser o homem que havia sido antes. Ele podia ser diferente, e isso não significava que perderia o amor de Ana. A jornada para entender quem ele era agora estava apenas começando, mas saber que Ana estava ao seu lado, pronta para descobrir com ele, tornava o processo mais suportável. Nos dias que seguiram, Lucas começou a se abrir mais. Ele contou a Ana sobre as noites que passará no campo de batalha, os homens que perderá, as escolhas difíceis que precisará fazer. Ele falou sobre o medo que sentirá, e sobre a dor que ainda o atormentava. E, a cada palavra que compartilhava, sentia um pouco do peso se dissipar. Ana, por sua vez, o ouvia com paciência, sem julgamentos, sem tentar consertá-lo. Ela sabia que Lucas não precisava de soluções, mas sim de alguém que estivesse disposta a ouvir, a aceitar o homem que ele havia se tornado. E, juntos, eles começaram a encontrar uma nova forma de estarem conectados. Os dias começaram a ganhar uma nova cadência, uma rotina silenciosa que, aos poucos, trazia alguma estabilidade à vida de Lucas. Embora os pesadelos ainda viessem nas noites mais silenciosas, e a sensação de estar desconectado do presente ainda o assombrasse, Lucas se permitia sentir algo que não experimentava há muito tempo: esperança. Ana continuava sendo sua rocha, sempre presente, sempre paciente. Ela entendia que o processo de cura não acontecia de uma hora para outra, e sabia que o mais importante era dar a Lucas o espaço para sentir e falar no seu próprio tempo. Mas, ao mesmo tempo, ela não deixava que ele se perdesse no silêncio por muito tempo. Havia momentos em que ela o puxava de volta para o presente com pequenos gestos, uma piada suave durante o café da manhã, um toque carinhoso enquanto andavam juntos pelas ruas da cidade. Foi durante uma dessas caminhadas, em uma manhã ensolarada, que Lucas começou a sentir o peso no peito diminuir um pouco. A cidade parecia tranquila, as árvores balançando suavemente com a brisa, e o som dos pássaros preenchendo o ar. Ele andava ao lado de Ana, suas mãos entrelaçadas, e pela primeira vez em semanas, ele percebeu que estava apreciando o momento. Tem sido um tempo estranho, não é? Ana comentou, interrompendo seus pensamentos. Lucas olhou para ela e assentiu. Sim. Muito estranho, respondeu ele, com um meio sorriso. Ela apertou sua mão com mais força, e eles continuaram andando em silêncio por um tempo. Lucas sentia que, aos poucos, estava começando a redescobrir quem era. Não um homem que partiu para a guerra, mas alguém novo, alguém que estava emergindo das cinzas de suas experiências. E isso o assustava menos do que antes. Acho que uma parte de mim sempre vai estar lá, sabe? Disse ele, de repente, como se o pensamento tivesse escapado sem ele perceber. No campo de batalha. Com os homens que eu perdi. Mas agora estou começando a perceber que posso estar aqui também. Com você. E isso me dá força. Ana parou, puxando levemente para que ele a encarasse. Seus olhos brilhavam, e ela sorria, um sorriso cheio de compreensão e amor. Eu sempre soube disso, Lucas, ela disse suavemente. Eu sabia que você voltaria para mim, mesmo que demorasse um pouco. O importante é que estamos juntos agora, e podemos continuar daqui. Lucas sentiu um nó na garganta. As palavras de Ana sempre pareciam trazer uma clareza que ele não conseguia encontrar sozinho. Ela tinha razão. O importante era que ele estava ali, que eles estavam juntos, e que o futuro, por mais incerto que fosse, poderia ser construído a partir daquele momento. Obrigado por não desistir de mim, ele murmurou, sua voz quase engasgada pela emoção. Ana sorriu de volta, seus olhos marejados, mas cheios de força.
Eu nunca desistiria de você, respondeu ela, com uma firmeza que o tocou profundamente. A partir daquele momento, algo mudou dentro de Lucas. Ele sabia que o processo de cura ainda levaria tempo, e que as cicatrizes da guerra nunca desapareceriam completamente. Mas, com Ana ao seu lado, ele sentia que podia enfrentar o que viesse, um dia de cada vez. Lucas e Ana passaram por momentos difíceis desde o retorno dele. Juntos, estão descobrindo um novo caminho, equilibrando as cicatrizes da guerra com o amor que compartilham. Mas, com o surgimento de novos desafios e a necessidade de encontrar um propósito maior, Lucas ainda precisará lidar com as pressões internas e externas para seguir em frente. A história continua na próxima parte, onde veremos como Lucas enfrenta esses desafios, e com o apoio de Ana, encontra seu verdadeiro propósito. Para que você não perca a próxima parte da história, não esqueça de se inscrever e ativas o sininho. Nos vemos amanhã, pessoal.